Você está no canal Inteligência do Medo. Aqui, o desconhecido ganha voz e cada história é uma jornada pela escuridão que habita o impossível. Prepare-se para enfrentar o inexplicável, onde o medo não apenas assombra, mas pensa. A história de hoje começa agora. A pequena cidade de Paralama parecia ter parado no tempo. Ruas de paralelepípedos se estendiam entre casas de fachadas desbotadas, onde cortinas pesadas escondiam moradores que preferiam observar do que interagir. O ar era espesso, carregado de um cheiro de madeira úmida e fumaça distante, como se o incêndio há muito apagado ainda insistisse em deixar sua marca. Clara dirigia lentamente por essas ruas estreitas, o som do motor ecoando como uma intrusão. Sua avó, Dona Estela, morava ali há décadas, mas Clara nunca havia visitado a cidade. Desde que se mudara para a capital, as visitas ficaram raras. Quando soube que a avó estava debilitada e precisava de cuidados, largou tudo para estar ali. Pelo menos era o que dizia a si mesma. A verdade era que o emprego como jornalista investigativa não ia bem, e Paralama parecia uma boa desculpa para fugir das cobranças da vida urbana. O velho casarão onde a avó morava era imponente, mas maltratado pelo tempo. A pintura bege estava descascada, as janelas precisavam de conserto, e a porta principal rangia como um gemido quando Clara entrou. Dona Estela recebeu com um abraço frágil, mas caloroso. "Que bom que você veio, menina. Essa cidade anda diferente." Clara estranhou o comentário, mas não quis pressionar. Estela sempre fora supersticiosa, cheia de histórias sobre agouros e maldições. Durante o jantar, a avó começou a falar sobre coisas estranhas que aconteciam em Paralama. "Não saia à noite, Clara, especialmente perto da loja no fim da rua Limoeiro." Sua voz era séria, quase implorando. "Que loja?" perguntou Clara, intrigada. "É um lugar amaldiçoado. Faz anos que ninguém fala disso, mas pessoas desapareceram. Quem entra lá nunca volta o mesmo." Clara riu, pensando que era mais uma das histórias exageradas da avó. Mas aquela noite, enquanto tentava dormir, algo na forma como Estela dissera aquelas palavras ficou com ela. Nunca volta o mesmo. No dia seguinte, Clara decidiu explorar a cidade. Paralama parecia tranquila, mas havia algo fora do lugar. As pessoas evitavam contato visual e conversas paravam abruptamente quando ela passava. Em uma das padarias locais, Clara tentou puxar assunto com o atendente. "O que sabe sobre a loja no fim da rua Limoeiro?" O homem, que até então parecia amigável, ficou sério de repente. Ele olhou ao redor, como se temesse ser ouvido, e apenas disse: "Esqueça isso. Não há nada lá." A resposta evasiva apenas aumentou a curiosidade de Clara. Jornalista por natureza, ela sentiu o impulso de descobrir mais. No fim da tarde, seguiu para a tal rua Limoeiro. A rua era mais sombria do que as outras. As casas pareciam abandonadas, com janelas quebradas e portas caídas. No final, a loja estava lá. Uma construção robusta, com muros altos e um portão de ferro enferrujado. O letreiro desbotado dizia "Artefatos raros." Não havia nenhuma indicação de que estivesse aberta, mas Clara sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Enquanto observava, percebeu que uma luz fraca tremulava dentro do prédio. Algo ou alguém estava lá. Ao anoitecer, Clara não resistiu. Vestiu um casaco, pegou sua câmera e uma lanterna e seguiu para a loja. O portão rangeu alto quando ela o empurrou e a sensação de estar sendo observada ficou mais forte. A porta da loja parecia mais pesada do que deveria. Quando a empurrou, um sino soou, embora não houvesse ninguém para atendê-la. O ar dentro era denso, com um cheiro adocicado que causava náuseas. Os objetos espalhados pelas prateleiras eram bizarros. Espelhos antigos refletiam não apenas Clara, mas algo atrás dela. Sombras que desapareciam quando ela se virava. Bonecas de porcelana pareciam segui-la com os olhos, e relógios antigos marcavam horas que não faziam sentido. "Posso ajudar?" A voz veio do nada, fazendo Clara quase deixar cair a lanterna. O homem magro que surgiu era pálido, quase translúcido, como se a pele dele não tivesse sangue. Seus olhos eram fundos e o sorriso era mais perturbador do que amigável. "Estou apenas olhando", respondeu Clara, tentando parecer calma. Ele observou por um momento antes de desaparecer entre as prateleiras. Clara tentou tirar fotos, mas percebeu que as imagens capturadas pareciam diferentes. Nos reflexos das lentes, os objetos pareciam mudar. Um espelho mostrava uma criança chorando, um relógio mostrava o rosto de um homem gritando e uma boneca parecia ter uma lágrima escorrendo. No fundo da loja, uma porta estava entreaberta. Sons abafados vinham de lá.
Vamos expandir a narrativa, detalhando ainda mais os eventos, sensações e o terror psicológico para que a história fique ainda mais envolvente e atinja a densidade necessária. Aqui está a continuação com adições a cada sessão. Clara tentou afastar o medo crescente enquanto espiava pela porta aberta. O salão era muito maior do que a loja parecia permitir. O teto desaparecia numa escuridão profunda e as paredes estavam cobertas de símbolos que brilhavam fracamente em um tom vermelho. Cada linha pulsava como se estivesse viva, como um coração batendo em uníssono com os murmúrios dos homens no centro. A jovem presa no círculo parecia congelada no tempo, mas seus olhos estavam cheios de pânico. O chão sob ela estava rachado, como se o peso de algo invisível estivesse prestes a esmagá-la. Clara tentou tirar uma foto, mas a câmera travou. Quando olhou novamente pelo visor, a imagem era diferente. No lugar dos homens e da jovem, ela viu figuras deformadas, sombras esqueléticas com garras e bocas abertas em um grito eterno. Ela quase deixou a câmera cair quando o flash disparou sozinho, iluminando o salão e revelando algo ainda mais aterrorizante. Havia corpos embutidos nas paredes. Não eram corpos, mas rostos, centenas deles. Cada um parecia tentar gritar, mas estava preso, sufocado pelo material da parede que os envolvia. Sussurrou uma voz suave, quase maternal. Ela congelou. Era impossível, mas aquela voz era da sua mãe, morta há anos. Clara, venha para casa. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela enquanto o pânico a consumia. Ela sabia que não era real, mas o som era tão familiar que doía. O rangido de madeira atrás dela a fez virar, mas era tarde demais. O homem magro estava ali, sorrindo como se já soubesse de tudo. Viu o suficiente? Ele perguntou. Quando Clara correu para a porta da loja, percebeu que o mundo ao seu redor se dissolvia como tinta na água. O céu vermelho parecia pulsar, e o calor que sentira antes tornou-se insuportável. Cada passo que dava fazia o chão derreter, como se ela estivesse caminhando sobre cera quente. As sombras começaram a segui-la, mas agora estavam mais definidas. Algumas tinham feições humanas, enquanto outras eram bestas disformes, com olhos brilhantes que pareciam janelas para um vazio infinito. Clara tentou encontrar um caminho lógico, mas tudo era um caos. Árvores torcidas formavam arcos que se fechavam assim que ela passava, e o ar estava impregnado de gritos distantes que faziam sua pele arrepiar. Em um momento de desespero, Clara tropeçou e caiu. Quando ergueu o rosto, viu algo que parecia uma pequena cabana. A construção era de madeira preta, gasta, e emitia uma luz fraca. Não havia mais para onde correr, então ela entrou. Dentro da cabana, a atmosfera era sufocante. No centro havia um grande livro aberto, com páginas feitas de um material que não parecia papel. Elas eram aveludadas, mas pulsavam levemente como se tivessem vida. O texto era escrito em uma língua estranha, com caracteres que pareciam se mover. Quando Clara tentou se aproximar, as palavras começaram a se rearranjar, formando frases em português. Você não deveria estar aqui. A porta atrás dela se fechou com um estrondo. Quando se virou, o homem magro estava lá novamente, mas desta vez sua aparência havia mudado. Sua pele parecia translúcida, revelando veias escuras, e seus olhos agora brilhavam em um tom dourado intenso. Você queria respostas, não é? Ele caminhou lentamente ao redor da sala, como um predador circulando sua presa. Sempre querem respostas, mas nunca consideram o custo. Clara sentiu o chão tremer sob seus pés. As paredes da cabana pareciam respirar, e um som baixo, semelhante a um coração batendo, preenchia o espaço. Quem é você? Ela perguntou, tentando soar corajosa, mas sua voz saiu trêmula. O homem riu. Eu sou o colecionador. Esta loja é meu domínio, um fragmento entre mundos. Cada objeto aqui contém uma história, um pedaço de uma alma, como a sua será em breve. Ele se aproximou, estendendo a mão para tocar seu rosto, mas Clara recuou. Por que eu? O que você quer comigo? Você entrou aqui por vontade própria. Sua curiosidade abriu a porta e agora faz parte do jogo. Mas vou lhe dar uma escolha. Nem todos têm essa sorte. Ele apontou para o livro no centro da sala. Leia a próxima página. Sua resposta está lá. Clara hesitou, mas sabia que não tinha outra opção. Quando folheou o livro, a página seguinte estava em branco, mas lentamente palavras começaram a se formar. Para escapar, deve sacrificar. Escolha memória ou identidade. Ela franziu a testa, confusa. O que isso significa? Simples, disse o colecionador. Pode sair daqui, mas terá que deixar algo para trás. Sua memória ou sua identidade. Clara começou a tremer. Sacrificar a memória significava esquecer tudo e todos que amava.
Sacrificar sua identidade, ela nem sabia ao certo o que isso implicava. E se eu me recusar? Ela perguntou. O colecionador inclinou a cabeça, sorrindo de maneira ainda mais perturbadora. Então você ficará aqui para sempre, parte da loja como os outros. De repente, Clara sentiu uma onda de desespero. As sombras que ela havia visto antes começaram a aparecer na cabana, preenchendo cada canto. Algumas sussurravam seu nome, outras pareciam implorar por ajuda. Ela olhou novamente para o livro, suas mãos tremendo. Em meio ao caos crescente, Clara teve uma ideia. Pegou a câmera pendurada em seu pescoço e começou a tirar fotos freneticamente. Cada flash iluminava a sala, fazendo as sombras recuarem e o colecionador gritar. "O que está fazendo?" Ele rugiu, protegendo o rosto. Clara percebeu que o flash da câmera tinha algum efeito sobre ele, como se o expondo à luz o enfraquecesse. Ela continuou, até que uma das fotos capturou algo inesperado. O reflexo do livro aberto, mas com palavras diferentes. "Destrua-o para quebrar o ciclo." Ela olhou para o colecionador, que agora parecia enfraquecido, e depois para o livro. Sabia que ele era a fonte do poder da loja. Pegando a câmera, usou toda sua força para bater no livro, arrancando páginas e destruindo a capa. A reação foi imediata. Um grito ensurdecedor ecoou, e a cabana começou a desmoronar. Clara correu em direção à porta, agora visível novamente. Quando atravessou a porta, Clara acordou no meio da rua, em frente à loja. O céu estava normal, e para a lama parecia o mesmo de antes. Ela respirou aliviada, mas algo estava errado. Tentou gritar por ajuda, mas nenhum som saiu de sua boca. Tentou lembrar por que estava ali, mas sua memória era um vazio. Na vitrine da loja, viu seu reflexo. Sua aparência estava diferente. Seus olhos, antes castanhos, agora estavam completamente negros. A porta da loja abriu lentamente e uma voz familiar sussurrou. "Bem-vinda à coleção, Clara." Ela percebeu que havia escapado, mas não completamente. Alguma parte dela ainda pertencia à loja. Sem poder deixar para a lama, Clara percebeu que agora era parte do ciclo. A loja continuava aberta, atraindo curiosos como ela. E toda vez que uma nova pessoa entrava, Clara estava lá, observando, esperando, sabendo que ninguém sairia sem deixar algo para trás. Essa foi a história de hoje. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos mistérios. Aqui no Inteligência do Medo, você encontra histórias sombrias e arrepiantes todos os dias. Obrigado por assistir e até a próxima, se você tiver coragem.